Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Pastor Rafael falando com vocês mais uma vez. Hoje nós queremos voltar, pessoal, com o nosso estudo sobre Apocalipse. Já tem um bom tempo que eu não gravo vídeo para este canal. As pessoas que estão mais próximas de mim sabem como que a minha vida mudou nos últimos 3 meses e eu não estou conseguindo ter tempo para gravar e continuar nossos estudos. Eu espero que a partir de agora a gente consiga dar sequência nesse estudo, porque nós vamos até o fim. Então, sem enrolação, vamos para o nosso vídeo. Mas antes dele, vamos rodar a nossa vinhetinha legal. Nosso assunto hoje é sobre o anjo da igreja. Quem é esse ser misterioso que Jesus escreve para eles? Na verdade, Jesus está escrevendo para 7 igrejas. 7 igrejas da Ásia Menor. Só que ele direciona essas cartas ao anjo da igreja. Então, nosso assunto hoje é esse. Quem seria este anjo? Vamos começar o nosso estudo citando Apocalipse 1,16. Nesse texto, João viu Jesus e nas suas mãos ele sustentava 7 estrelas. E no versículo 20 do mesmo capítulo, João ele já revela para nós quem são essas estrelas. Essas 7 estrelas são os anjos de cada uma das igrejas. Como nós fazemos sempre aqui no nosso estudo, nós vamos mostrar linhas diferentes de pensamentos. E a última delas vai ser aquela no qual eu acredito, beleza? Então vamos lá. A primeira linha de interpretação que eu quero falar para vocês é a seguinte. Muitos acreditam que o anjo da igreja, no qual está se referindo aqui em Apocalipse, é literalmente um ser celestial. Um anjo de verdade. Para você não achar que eu estou inventando alguma coisa, eu vou citar para você aqui agora o que está escrito em um famoso comentário bíblico. O que eu vou falar agora está contido no comentário do Champlin, no volume 6 do Novo Testamento. Para ser mais preciso, nas páginas 378 e 379. Champlin vai falar, pessoal, que esses 7 anjos são os 7 Espíritos de Deus. Os mesmos Espíritos que Apocalipse 5:6 está falando. Os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Abre aspas. Estão próximos de Deus e deles recebem poder e iluminação que transmitem aos homens. Possuem missões especiais dadas pela autoridade divina. A igreja cristã não se move sozinha. Grandes poderes espirituais a assistem. Continuando, aspas abertas para o Champlin. Estes anjos são 7 estrelas, aqueles poderes que exercem controle sobre o destino humano. São corpos luminosos que guiam os remidos à plenitude que há em Cristo. Não sou eu que estou falando isso. Continuando ainda nesse pensamento de Champlin, ele conta que na cultura judaica supunha-se que nenhuma guerra entre povos ela poderia ter um fim. Nenhum povo poderia vencer outro povo sem que antes a guerra entre poderes celestiais acontecesse primeiro. Ou seja, para uma nação vencer uma guerra, antes disso o seu anjo derrotou o anjo dessa outra nação. Entende? Isso, pessoal, é no mínimo muito curioso. Sabe por quê? Quando você estuda o livro de Daniel, você vê algo muito interessante. Estou falando de Daniel, capítulo 10, versículo 12 e 13. Acompanha comigo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia.
Então, pessoal, existe esse tipo de pensamento no meio cristão. Esses anjos são seres celestiais que de alguma forma são responsáveis pelas igrejas, são responsáveis pelo povo de Deus aqui na terra, são como se fossem guardiões, são uma espécie de protetores do povo de Deus. Esta é a primeira linha de interpretação. A segunda linha que eu quero falar para vocês é a linha mais conhecida, mais usual nos nossos dias. Essa linha de pensamento, pessoal, afirma que o anjo da igreja seria o pastor ou a pessoa responsável pela congregação local. A palavra anjo, ela significa mensageiro, significa o enviado. Sendo assim, o anjo do Senhor seria uma pessoa de carne e osso responsável pelo rebanho, pela congregação. Quem entre nós nunca ouviu aquela frase, não toqueis no ungido do Senhor? Quem não conhece pastores, bispos, presbíteros, supostos apóstolos, que são tratados como se realmente fossem anjos, pessoas completamente diferentes, especiais. E é necessário dizer que muitos dos pastores, pessoas honestas, pessoas que servem a igreja, realmente eles são como um anjo de Deus na face da terra. De forma alguma, eles querem explorar, se autopromoverem em cima da igreja. Eles são realmente anjos de Deus para a congregação. Mas também existem muitos que usam dessa fala para se impor no meio da igreja. Eles se escondem atrás desse título de anjo e fazem aquilo que querem fazer, usam isso para explorar as pessoas, para se promoverem. E eu tenho dó dessas pessoas quando chegar o juízo final. Mentira, não tenho dó não. Olha que hoje eu, como um pastor presidente, um pastor que está à frente de uma congregação local, seria algo muito interessante para mim. Eu vim aqui falar para você que o anjo da igreja é o pastor presidente da congregação. Mas não é dessa forma que eu consigo enxergar essa figura nos dias de hoje. Um pastor, pessoal, na minha visão, ele não pode ser visto como alguém completamente diferente do rebanho. Mesmo ele tendo autoridade, mesmo ele tendo unção, aquilo que Deus derrama sobre a vida do pastor para que ele possa conduzir o rebanho. Mas isso não faz dele uma pessoa especial no meio da igreja de Jesus. Acompanha comigo uma parábola de Jesus. Mateus 24, a partir do 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade eu vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas, se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O líder, pessoal, o pastor, o responsável, Jesus espera encontrar essa pessoa como um servo fiel e prudente. Outra coisa, esse líder, esse pastor, ele é colocado como servo para cuidar dos seus conservos. Entende isso? Todos somos servos, mas dentre os servos, Jesus escolhe um dos servos para cuidar dos outros servos. Todos são servos. A figura do pastor como um anjo colocaria esse pastor acima das ovelhas. E eu não consigo enxergar dessa forma. Agora, podemos falar da terceira linha de interpretação, no qual eu acredito, na qual nós estamos caminhando como congregação local. O anjo da igreja, na minha forma de pensamento, seria a liderança da igreja. E qual é a liderança da igreja de Jesus? A igreja de Jesus é composta por 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Através desses 5 ministérios, a mensagem enviada por Deus, ela é
ministrada ao corpo de Cristo. Na minha visão, este hoje é o anjo do Senhor. É através da qual a mensagem de Deus chega à sua igreja. Então, basicamente, o anjo do Senhor é o Espírito Santo falando através de pessoas, não apenas do pastor. Deus levantou 5 ministérios, e esses 5 ministérios compõem a voz de Deus. Sem contar, meus queridos, que hoje a mensagem, a voz de Deus, ela já foi revelada a nós através das Escrituras Sagradas. Então a mensagem já foi enviada e ela está selada para cada um de nós. O que eu quero te ensinar com isso? Se você faz parte de uma igreja onde o pastor ele exige ser tratado de uma forma diferenciada, de uma forma especial, como que se ele estivesse em cima de um pedestal, como se ele fosse um semideus, e vocês, meras criaturas, correm desse lugar, porque isso não representa o corpo de Cristo. Se você entende que o anjo do Senhor é realmente uma pessoa responsável pela congregação, e se você está debaixo de uma autoridade que se sujeita à palavra de Deus, uma pessoa humilde, cheia do Espírito Santo, que reflete bondade e humildade, assim como Jesus, não tem problema nenhum nisto. Como pastores, como líderes, precisamos entender isto. Somos chamados para servir, para nos doar. E isto implica em discernir a voz de Deus dentro do corpo. Mesmo que Deus não fale comigo, se Ele está falando com uma ovelha do rebanho no qual Deus me deu a graça de pastorear, Deus está falando com todos. Precisamos dessa humildade e desse ouvido aguçado para ouvir a voz de Deus no meio da congregação. A primeira igreja no qual Jesus direcionou uma carta à igreja de Éfeso, quando ele fala assim, ao anjo da igreja que está em Éfeso. Quem seria esse anjo? O próprio João pastoreou essa igreja, Paulo pastoreou essa igreja, muitos afirmam que Timóteo também pastoreou essa igreja. Então, qual seria o anjo de Éfeso? Entende? Se você pensa em pessoas, fica muito complicado em responder essa pergunta. E é claro, pessoal, que não tem aqui como a gente decretar o que é e o que não é. Existem linhas de pensamentos diferentes. Eu te mostrei aqui apenas 3 linhas de interpretações quanto a este assunto. É bem provável que existam muitas outras. Se você conhece alguma outra, comenta aqui para a gente conhecer também outras formas de interpretação deste assunto. E além de mostrar essas 3 formas de pensamento, eu te mostrei aquela que eu acredito. E se você pensa diferente, não há problema algum. Continuamos sendo irmãos, correto? Ou será que eu virei herege? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se esse vídeo de alguma forma te abençoou, eu peço a você que abençoe mais vidas também, compartilhando com o máximo de pessoas que você conseguir. Eu quero pedir você para que me abençoe também. Como que você pode me abençoar? Eu quero que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like nesse vídeo e acompanhe todos os nossos estudos. Dessa forma, você também vai estar me abençoando de uma forma muito grande. Nos nossos próximos vídeos, vamos começar a falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Será imperdível. Espero você aqui. Um forte abraço e até a próxima. Por isso temos que estar preparados.